Seja muito bem-vindo ao episódio 153 do podcast A Palavra do Evangelho. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu me chamo Aimee, eu criei esse podcast há uns 3 anos já, com a intenção de compartilhar as boas novas de Cristo, ajudar você que é cristão em sua caminhada de fé e crescimento espiritual com o Senhor. Hoje a gente vai estar conversando sobre saúde mental e fé cristã. Essa integração, ela é possível? Eu, como uma estudante de psicologia desde o início da minha graduação, até antes de eu começá-la, eu sempre me perguntei se isso era possível, e no decorrer dos anos eu fui descobrindo, encontrando a resposta para essas perguntas que tanto me preocupavam e ocupavam a minha mente. E no episódio de hoje, eu espero que esse episódio traga esclarecimento, que ele solucione dúvidas e que, acima de tudo, a gente aprenda acerca dessa integração entre saúde mental e fé cristã. Então eu já te convido a ficar aqui com a gente e, se você gostar do conteúdo, já se inscrever para que você não perca os próximos episódios. E para começar, eu gostaria de introduzir mesmo o termo saúde mental. O que significa ter saúde mental, né? Muito se fala sobre isso, especialmente agora, né? A gente teve o Setembro Amarelo, muitas pessoas, muitas campanhas falando acerca disso, mas qual é a definição? Como que a gente pode conceituar esse termo? Segundo a OMS, saúde mental pode ser definida como um estado de bem-estar mental que permite que as pessoas lidem com os momentos estressantes da vida, desenvolvam todas as suas habilidades, sejam capazes de aprender e trabalhar adequadamente e contribuam para a melhoria de sua comunidade. É uma conceituação enorme, né, feita pela Organização Mundial de Saúde. Mas, basicamente, saúde mental é você estar bem, estar em equilíbrio, mesmo diante dos desafios e das dificuldades que a gente encontra na nossa vida, né? De forma que a gente consiga desenvolver, ter o nosso próprio desenvolvimento pessoal, mas também contribuir para as pessoas que estão à nossa volta. Saúde mental, quando a gente fala de cuidado em saúde mental, a gente está falando de algo que está muito relacionado também ao contexto, aos lugares em que você convive, ao ambiente em que você está inserido. E a gente vai conversar mais sobre isso no decorrer do vídeo. E uma pergunta que veio à minha mente, né, é por que algumas pessoas não veem o cuidado em saúde mental, cuidar da nossa mente, como algo que glorifica a Deus, ou até mesmo como algo que seja correto, desejável, esperado. E eu acho que uma das principais razões pelas quais isso acontece, né, a primeira razão, eu acho que ela é fruto, é consequência de uma falta de compreensão acerca do que de fato é a psicologia, de que serviços, né, de qual é o objetivo da psicologia de forma geral, e falando, né, no campo da medicina, da psiquiatria, né, quais são os objetivos, a função, por que esses campos existem do conhecimento, mas não apenas a falta de compreensão entre esses campos, né, do que esses campos fazem, por que a gente tem psicólogos, por que a gente tem psiquiatras atualmente, mas eu acredito que também é fruto de uma falta de compreensão acerca da integração, da possível união entre psicologia, psiquiatria e fé, né? Muitas pessoas olham para essas duas coisas como se elas não pudessem nunca estar juntas, quando na verdade não é bem assim que funciona em muitos casos. Ou seja, algumas pessoas podem pensar que fé e ciência não se misturam, que eu preciso escolher ou fé ou ciência. Eu não posso ser crente e ao mesmo tempo acreditar na ciência, ou eu não posso ser crente e tomar um medicamento psiquiátrico. O que eu tô querendo dizer aqui é de que a psicologia, a medicina, assim como muitas outras áreas do conhecimento, assim como as exatas, assim como as biológicas e muitas outras áreas do conhecimento mesmo, são meios usados pelo Senhor de trazer saúde, de trazer bem-estar à sociedade, ao indivíduo. E é muito interessante pensar de que muitas vezes essa falta de compreensão correta acerca do que significa o cuidado em saúde mental e como isso é possível dentro da igreja, muitas vezes ele é algo muito confuso para muitas pessoas. É como se, para as pessoas que não são crentes, para as pessoas que não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, como que se essas pessoas tivessem em mente, então elas precisam cuidar da saúde mental. E como se nós, por sermos cristãos, fôssemos diferentes das outras pessoas que não são cristãs. Como se a gente não tivesse em mente. Obviamente não é verdade. Né? Até o próprio Paulo, em Romanos 12, ele vai falar para que a gente tenha o nosso culto, entregue o nosso culto racional ao Senhor. Significa que a gente pensa. Crente também pensa, né? Eu diria até que é,
o cristianismo, né, a nossa fé, ela nos leva a pensar acerca da vida, nos leva a pensar acerca daquilo que está à nossa volta e, enfim, como tudo isso nos afeta. Então, com saúde mental não é diferente. Nós temos que cuidar da nossa saúde mental porque nós temos uma mente que nos foi dada pelo Senhor. E eu gostaria de ler com vocês alguns trechos desse livro aqui, se chama Integrando Psicologia e Fé, escrito pelo Paul Moes e do Blake Ryak. Esse livro, ele é sensacional. Se você é cristão e se interessa pela psicologia, você é cristão, estudante de psicologia, psicólogo, enfim, eu recomendo fortemente esse livro, porque ele traz muito sobre como essa integração entre fé e ciência é possível, principalmente fé e psicologia, né? E até que níveis isso é possível. E esse livro, ele é muito bem embasado, não apenas biblicamente falando, mas também cientificamente, até porque ambos os autores, os dois que escreveram esse livro, eles são professores de psicologia em uma universidade nos Estados Unidos. Então, assim, é um conteúdo muito relevante, para mim foi muito esclarecedor e eu recomendo. E eu quero compartilhar com vocês uma ideia, algo que eles apresentam no capítulo de reducionismo bíblico. Essas ideias, né, o que eu vou trazer aqui para vocês vai estar nas páginas 126 a 128. Eles vão dizer que algumas pessoas dizem que não precisam da psicologia, não precisam da ciência, às vezes, de modo geral, por conta de que a Bíblia nos dá tudo aquilo de que nós precisamos. Eles vão dizer que alguns conselheiros bíblicos, eles usam 2 Pedro 1:3, que afirma: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, para demonstrar que a Bíblia fornece tudo aquilo de que precisamos para a vida. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é de que existem algumas pessoas que interpretam esse texto de 2 Pedro de forma incorreta. Eles usam esse texto para dizer, olha, nós não precisamos da psicologia, nós não precisamos da ciência porque a Bíblia nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Só que quando a gente vai interpretar esse texto da forma correta, quando a gente vai olhar para ele da forma integral, considerando os versículos anteriores, considerando o que Pedro estava de fato querendo dizer, não apenas retirando o versículo de forma isolada, a gente vai conseguir compreender de que o versículo, esse versículo que a gente citou, né, de 2 Pedro 1:3, ele pode ser lido no sentido de que tudo aquilo que nós precisamos para a salvação nos é disponível. E não necessariamente tudo aquilo que nós precisamos para todos os aspectos da vida. Eric Johnson sugere que as escrituras contêm afirmações de que são suficientes para a fé e a prática, a suficiência doutrinária para a salvação, mas que é um erro ampliar essa visão de suficiência para incluir todos os problemas psicológicos. Ou seja, a Bíblia de fato nos fornece tudo aquilo que nós precisamos, mas ela nos fornece tudo aquilo que nós precisamos para a salvação, para a vida eterna disponível em Cristo. Isso é visível no nosso cotidiano mesmo. Quando a gente está andando no meio da rua com o nosso carro e o pneu fura, a gente não consegue recorrer à Bíblia para saber como consertar um pneu furado. A gente precisa de um conhecimento extra, a gente precisa de um conhecimento externo às escrituras para isso. E da mesma forma, é com transtornos psicológicos, é com problemas psicológicos. E talvez você me diga, mas Aimee, algumas passagens da Bíblia mencionam ansiedade, mencionam, enfim, dificuldades, sofrimentos vivenciados por seres humanos. Como que ela pode não ser suficiente? A questão aqui é de que a Bíblia, a gente precisa olhar para ela como um todo, ela é realmente, para nós cristãos, o nosso guia de fé e prática. Tudo aquilo que nós formos fazer, as decisões que nós formos tomar, nós olharemos para ela. Então, é claro, é esperado que ela vá tratar desses assuntos de sofrimento, de angústia, de ansiedade, porque eles são concernentes, porque eles são próprios da nossa vida como seres humanos, como indivíduos aqui nessa terra. Mas, como eu disse anteriormente, quando a gente fala de transtorno psicológico, quando a gente fala de alterações bioquímicas no nosso cérebro, a gente precisa da ciência, a gente precisa de um conhecimento externo a isso. Não é um problema buscar ajuda psicológica quando necessário. Não é um problema você não estar negando a Deus quando você decide ir a um psiquiatra. Quando a gente faz isso, a gente entendeu que Deus é glorificado nisso, que essas coisas, a psiquiatria, a medicina, a psicologia e outras áreas, como eu disse anteriormente, são formas de glorificar o Senhor. Na página 127, eles vão dizer: o cristianismo dispõe de ferramentas riquíssimas para nos ajudar a compreender e suportar o sofrimento, para nos ajudar a encontrar propósito, significado e para direcionar nosso comportamento.
A Bíblia nos diz como lidar com a ansiedade. Mas há alguma diferença entre ansiedade normal e transtorno de ansiedade generalizada, TAG? Dizer a alguém com transtorno obsessivo compulsivo que ele precisa apenas confiar ou descansar no Senhor, talvez não seja útil se o problema não estiver atrelado à motivação ou ao pensamento racional. Os conselheiros bíblicos podem simplificar demais um problema para afirmar que a Bíblia tem a resposta para ele. É-se possível ou mesmo provável que algo como o transtorno de ansiedade generalizada ou transtorno obsessivo compulsivo não se devam à falta de fé, mas à atividade neuroquímica ou uma forma distorcida de pensamento. Portanto, a psicologia secular pode dar contribuições vitais à forma de combatermos esses problemas. É claro que a psicologia secular não leva à salvação, porém ajuda a lidar com algumas questões imediatas, capazes de interferir na vida diária. Consertar uma perna quebrada não ajuda diretamente na salvação, mas os médicos ainda exercem um propósito vital. Acaso não deveríamos ver os psicólogos e psiquiatras da mesma forma? Além dessa falta de compreensão, e eu vejo talvez até como uma consequência dela, a falta de entendimento do que de fato é a psicologia, o cuidado em saúde mental, uma consequência disso muitas vezes é a falta de conhecimento do que são transtornos mentais. Muitas igrejas olham para transtornos mentais, olham para doenças mentais como se fossem frescura, como se fossem falta de Deus, quando na realidade são sofrimentos reais que precisam de auxílio terapêutico e muitas vezes até ajuda medicamentosa. O que acontece é que muitas pessoas acabam jogando, colocando um peso sobre o ombro de outras pessoas que já estão sofrendo, que já estão em dificuldade psíquica mesmo, que elas não precisariam carregar, não deveriam carregar. Nós cristãos, nós precisamos se lembrar de que o sofrimento ele é inerente à queda. Quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, isso é relatado em Gênesis 3, nós sabemos que toda a humanidade foi impactada. E a partir da queda, nós passamos a sofrer. O sofrimento fez parte da existência humana. Ou seja, nem sempre os desafios da vida, o sofrimento enfrentado por alguém é resultado daquilo que ela fez, é resultado do seu próprio pecado. E como consequência disso, o sofrimento pode afetar qualquer um de nós. Porque, como eu disse anteriormente, o sofrimento agora é parte da nossa existência. Não tem como vivermos uma vida em que não sejamos atravessados por um sofrimento, de certa forma. Seja um sofrimento pequeno ou seja um sofrimento maior, nós todos somos atravessados por angústias, por sofrimentos, por inquietações. Então, aquilo que nós precisamos ter com aquele que sofre, com aquele que padece algum transtorno mental, alguma dificuldade, é empatia, é compaixão. E trazendo tudo isso que a gente conversou agora para o contexto da igreja brasileira, das comunidades cristãs no Brasil, que oportunidade de desenvolvimento e bem-estar nós temos vivenciado. Quando a gente fala de igreja, inclusive, a gente não pode olhar para ela como se ela fosse um local de consumo, em que eu vou e consumo. Ouço as músicas que eu gosto apenas, ouço apenas aquilo que me faz bem, me relaciono apenas com as pessoas com quem eu tenho mais afinidade. Não, fazer parte de uma comunidade cristã, ser membro de uma igreja, muitas vezes pode significar é, ter que conviver com pessoas que eu não gosto tanto assim, que eu não tenho tanta afinidade. Isso é ser igreja. É nessa diversidade, é nessa pluralidade de pensamentos, de jeitos de ser que o nome do Senhor é glorificado. São diversas pessoas, são muitas pessoas reunidas para adorar a um só Deus, que vivem segundo a mesma regra de fé e prática. Colossenses 3, do 12 ao 14, vai nos dizer: portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. É suportar uns aos outros, é perdoar aquele que nos magoou. Então, como que a igreja, como que a comunidade cristã pode dar auxílio, pode ajudar aquele que está em sofrimento, oferecendo apoio espiritual, emocional, social, se mostrando disponível para ouvir, para compreender a necessidade do outro, incentivando, como eu disse, a buscar ajuda em terapia,
Ser igreja também é estar acessível, é estar sensível às necessidades físicas do próximo, mas também é promovendo atividades que desenvolvam não apenas nossa comunhão com o Senhor, mas também comunhão e união entre nós. A gente sabe, né? Isso porque, primeiro, glorifica a Deus, né? Mas também isso é um fator de proteção quando a gente fala de saúde mental. Ter boas relações entre as pessoas, fazer parte de uma religião, estar em contato com práticas religiosas e coletivas são fatores de proteção quando a gente fala de cuidado mental. E por último, mas não menos importante, nós podemos ser igreja através da pregação do evangelho verdadeiro, do evangelho sadio. A pregação do evangelho pode trazer consolo, pode trazer esperança àquele que se sente desesperançoso. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas dúvidas que talvez alguns de vocês tenham. E eu peço que você comente aqui embaixo se esse vídeo te ajudou, de que forma ele te ajudou. Enfim, e se você tem curiosidade de saber mais sobre fé e ciência, sobre como essas duas coisas podem ou não caminhar juntas, comente aqui embaixo também para que eu pense a respeito e considere fazer um vídeo só sobre esse tema. Deixarei todas as indicações que eu fiz, tanto do livro indicado aqui no vídeo, quanto de outros conteúdos disponíveis na internet que falem sobre esse tema tão importante, e também as redes sociais do próprio podcast. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e eu te encontro no episódio 154.